coisa que eu sempre falo aqui, quem já fez os nossos cursos, na aula de crase, tá? Esse assunto de terça-feira que vem, mas eu já adianto, porque caiu na prova de Três Lagoas, se alguém quiser anular uma questão. Quando é que a crase é opcional? Alguém pode escrever para nós aí? Um bate-papo? Crase opcional. Só para a gente testar. Nome feminino. Pronome possessivo feminino. Isso, feminino. Falta mais um, faltam mais dois, inclusive. Após até a, né? É opcional. E uma que eu sempre falo aqui e complemento em aula. Alguém lembra aí para escrever? Eu sempre falo aqui que alguns autores aceitam, outros nem comentam, nem falam. Que a crase pode ser opcional, pode ser facultativa. Alguém lembra? Então, quando for locução adverbial de instrumento, eu sempre falo nos cursos aqui. Locução adverbial de instrumento, tá certo? Lavar a mão, lavar a máquina, foi a questão que caiu na prova lá de Três Lagoas, feita pela FAPEC, tá certo? Eram 3. Deixa eu até ler aqui para vocês. Tá? Tinha um aluno querendo recorrer da questão, achando que estava errado. Ó, lavar a mão. Lavar a mão em qualquer ciclo. Lavar a máquina em ciclo delicado. Os acentos indicativos de crase foram suprimidos da imagem acima. Em quais itens da imagem a crase é facultativa? Então, questão 13 tá, da prova, o gabarito deu a letra C, tá? É isso mesmo, está correto o gabarito. Não podemos recorrer dessa questão. E a gente sempre fala aqui no nosso curso, essa informação é pouquíssima, são poucas gramáticas que trazem, tá? A gente sempre comenta e tem até no nosso slide de crase. Perfeito? Então, mais tarde, a gente vai fazer uma questãozinha. 3 questõezinhas de acentuação de provas da FAPEC. Tá? O nosso objetivo na aula de hoje, no final da aula, a gente resolver as questões da prova da Polícia Civil, de professor do Estado, aquele que foi temporário, né? Foram 2 provas da Polícia Civil que caíram a acentuação. Então, e são provas recentes, né? Desse ano, final do ano passado. Então, por isso, a importância de a gente fazer essas questões aqui com vocês. São questões recentes, provavelmente a banca vai ser a mesma, o professor que fez a questão vai ser o mesmo, certo? E essa aí do à mão, locução adverbial de instrumento, ela é opcional, então está correta a questão, não tem por que anular. A questão do porquê ela está errada, tá? A questão do porquê ela está errada, a gente vai fazer, né? Vai ajudar quem precisar, mas daí quem precisar me pede no WhatsApp, tá? A gente não vai falar aqui em sala o recurso. Os vocábulos resistência, veículos, lendárias e flácida recebem acento gráfico na mesma regra de acentuação. Todas são paroxítonas. Veículos e flácida não são paroxítonas, são proparoxítonas. Certinho? Então, esse aqui é errado. Esse item é errado. Em último, público e único, temos 3 palavras proparoxítonas. Perfeito. Correto. Número, subtraído, literário, mistério. Recebem acento gráfico decorrente da mesma regra. Número, proparoxítona, subtraído, é um hiato. Literário, paroxítona, mistério, paroxítona. Então, tem 3 regras de acentuação diferentes nesse item aqui. Então, ele está errado. O vocábulo pródigo é acentuado por ser proparoxítona, é só contar. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Na dúvida, separa as sílabas. Aí conta, como falou o gaúcho, de trás para diante.
Vocês vão contar última, penúltima, antepenúltima, é proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, esse aqui está correto. Os acentos gráficos nos vocábulos, você protegê-los contém. Segue a regra das oxítonas, perfeito. As oxítonas acentuadas, terminadas em A e O, e ENS, são acentuadas. E aqui, todas obedecem a essas regras. Esse item aqui está exato, está correto. Os homens não têm mais tempo. O acento do verbo ter é diferencial, perfeito. O homem não tem mais tempo, seria sem acento. Os homens não têm mais tempo com acento, é um acento diferencial. Terceira pessoa do singular, sem acento. Terceira pessoa do plural, com acento. Então, esse acento é diferencial. A palavra saída, acentuada por se tratar do hiato, perfeito. Certo? São 3 casos especiais de acentuação: acento diferencial, hiato, tá? E de tom aberto. São regrinhas que a gente vai estudar hoje, tá? Hiato aqui, correto, essa questão está certa. Acentuam-se céu e daí, porque são monossílabos tônicos. Céu, de tom aberto. Daí, separa, é o hiato. São regras diferentes, tá certo? Daí não é um monossílabo. Daí, sim. Agora, daí não, tá? Então, esse item é falso. As palavras início, destruída e atribuídos se acentuam pela mesma regra gramatical. Início paroxítona, terminada de tom crescente, destruída é um hiato, atribuídos, hiato. Então, as 3 não têm a mesma regra. Então, essa questão é errada. Em química, se usa acentuado o mesmo termo proparoxítona, tá certo? Esse item está correto. Vamos começar o conteúdo de hoje, perfeito? Mandei agora no final da tarde, a gente vai colocar na plataforma depois, tá? A aula de ontem, com todo o conteúdo da aula de ontem, tá certo? Formação de palavras, assunto que caiu também agora no final de semana, na prova lá de Três Lagoas. Bom, o que a gente tem aqui? Vamos para a nossa aulinha de acentuação? A acentuação e a nova ortografia. A acentuação, tá? Foi onde aconteceram as maiores mudanças, tá? Na nova ortografia. A gente não fala mais curso ortográfico. Agora é a nova ortografia ou a ortografia oficial vigente, tá? A ortografia oficial vigente no Brasil e nos países de língua portuguesa. Perfeito? Vamos lá. Acentuação gráfica. Por que acentuação gráfica? Toda palavra em língua portuguesa ela é acentuada, tá? Porque ela tem uma sílaba mais forte. Umas têm o acento gráfico e outras têm o acento prosódico. O nosso assunto de estudo hoje é o acento gráfico, tá? Então, paroxítonas. Quando é paroxítona é aquela que a penúltima sílaba é a mais forte, tá? A penúltima sílaba é a mais forte, certinho? Então, quais são as paroxítonas acentuadas, as terminadas em um? R, U, X, I, N e L. Tá? PS, AN, tá? São as sílabas, são acentuadas. Tá? Tem outros macetes, usei no Lirão Xinompes. Você pega a palavra rouxinol, tá? E tira as vogais, todas as consoantes são acentuadas. A gente vai trazer caso a caso aqui, tá certo? Então, as palavras terminadas em um e uns. Médium, médiums. R, açúcar, caráter, catéter, revólver. U ou U seguido de S. Tá? Bônus, vírus,
meinaco. Terminado em X, fênix, látex. Terminado em I, táxi, lápis, biquíni. Olha essa palavrinha biquíni, vai aparecer bastante para vocês. Certo? Vai aparecer bastante para vocês. N, hífen, cânon. Prestem atenção, que o plural de hífen é hífens. Tá? Daí não é acentuado. O hífen pode ter dois plurais, hífen e hífenes. Aí hífenes é acentuado. Abdômen, o plural é abdômens. Esse não leva acento, mas pode ser abdômenes. Aí sim leva acento. Certo? Vamos lá, próxima. Terminadas em L, fértil, móvel. Em PS, bíceps, fórceps, tríceps e quadríceps. São músculos do corpo humano. Tá? Em A, em ão, órfão, órfãs. Em ão, sótãos, sótãos. E de tongo, esse desenho final. Tá? Roxim, LPS, AN e ditongo. Tá? Seguidos ou não de S. Cerimônia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Róseo, paroxítona terminada em ditongo crescente. Árdua, paroxítona terminada em ditongo crescente. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo, porque ele não é crescente. Úteis e fósseis também. Por que eu falo diferente aqui? Cerimônia, róseo e árdua. Porque essas palavras aqui, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, a gente vai ver mais à frente, elas podem ser classificadas também como falsas proparoxítonas. Então, vocês viram que esses detalhezinhos que a gente sempre traz, que a gente sempre traz para vocês, é o que tem caído na FATEC, tipo essa, da locução adverbial de instrumento. Vocês vêem em poucos lugares, não é toda a gramática que traz. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Tá? Não se acentua as paroxítonas, terminadas em em e ens. Olha só. Hífens, pólens, jovens, nuvens, homens. Tá certo? Prestem bem atenção, olha só. Hífen tem acento, termina em ene. Hífens termina em ens, então não tem acento. Guardem essa palavrinha porque ela vai cair. Pólen tem acento, terminado em n. Pólens, terminado em ens, não leva acento. Guarde essa informação. E nessa aula eu trouxe até separado aqui no slide. Tá? Vocês vão receber esse slide completo. De hoje tem 60 slides do assunto. Com toda essa parte de explicação, tem um resuminho e depois tem as questões. E as questões vocês receberão com o gabarito. Tá? Os prefixos paroxítonos, terminados em I e R, tá? Não levam acento. Semi-humano, super-homem. Tá certo? Não levam acento. Bom, olha só. Não se acentuam graficamente os ditongos abertos E e OI nas paroxítonas. Ideia, heróicos, jiboia, assembleia, antigamente eram acentuadas todos os ditongos abertos. Hoje não se acentua mais. Tá certo? Não se acentua mais só quando for paroxítona. Só quando for paroxítona. Tá certo? Ideia, heróicos, jiboia, assembleia não leva mais acento nenhuma delas, tá? Não se acentua graficamente também, tá? O e e. Então, olha só, enjoo, voo, perdoo, antigamente tinha acento. É paroxítona, tá? O que separa, quando vier o O junto do O, separa. O E junto do E também separa, tá certo? Então, não acentua mais. Não se acentua graficamente também o I e o U tônicos em palavras paroxítonas quando precedidos por ditongo. Essa listinha aqui, então você vai fazendo o curso e a gente está vendo isso aqui pela terceira vez, esse assunto. Vocês percebam que a gente vai acrescentando mais. Esse curso aqui é um curso mais avançado, tá bom? Olha só. Feiura, baiuca, ó, feiura, tá certo? É um hiato, mas ele é precedido por ditongo. Baiuca, tá certo? Só leva acento quando for vogal com vogal.
Tá certo? Esse I, de feiura e baiuca, são semivogais, então eu não posso acentuar. Certinho? São observações importantes essas que eu estou fazendo para vocês. Oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte. Tá? As palavras terminadas em A e O, seguidas ou não de S, atrás, xará, freguês, bisavós, está. Então, as terminadas em A e O levam acento. Terminadas em e ens também levam acento. Parabéns, também. Tá? E temos os ditongos abertos, ei, oi e el. Vocês percebem? Nas oxítonas, esses ditongos abertos, eles não levam acento. Nas oxítonas, eles levam chapéu, anzóis, anéis. Não, quando a última sílaba for esse ditongo aberto, ei, oi e el, são acentuadas. Prestem bem atenção. Os monossílabos tônicos, terminados em A e O, também são acentuados. Não confundam o monossílabo tônico, a regra é bem parecida. Com oxítona, que para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba. Para que seja oxítona, a palavrinha tem que ter mais de uma sílaba. Tá? Mas os que terminam, tá, em e ens não são acentuados, tá certo? Os monossílabos. Os monossílabos todos terminados em ditongos abertos, ei, ó e el, tá? Também são acentuados. Dói, céu, eu já tinha acabado de falar. Aqui é importante, a gente até fez uma questãozinha na lista de exercícios. As formas verbais terminadas em A e O, tônicos, ou seja, quando for mais forte, tá? Seguidas de lo e lá, também são acentuadas. Olha só, amá-lo, dizê-la, repô-los. Por quê? Ó, amar, ele, né? Mas eu cortei o R, ficou amá-lo. Dizer, lá. Repô-los. Então, esse slidezinho aqui é um dos mais importantes da aula de hoje. Tá? Então, a gente dá uma apertada nesse slide aqui. Dói, céu, tem uma sílaba só. Dói, céu. Você não separa a sílaba, tá certo? Dói tem que ter acento e céu tem que ter acento também. Mas não existe doi nem seu com C. Aqui é só uma explicaçãozinha do acordo ortográfico. Tá? Então, acentuam-se as palavras oxítonas. Tá? Isso é o que está no acordo ortográfico, agora nova ortografia. As palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas, abertas, grafadas, A, e O, seguidas ou não de S. Está, estás, já, olá, até, és, olé, pontapé, a voz. Então, aqui, tá, são oxítonas e monossílabos. Proparoxítonas. Proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, são as palavras esdrúxulas. Tá? São as palavras esdrúxulas. São as que menos aparecem na língua portuguesa. São as que menos aparecem na língua portuguesa. Tá? São as proparoxítonas. São as proparoxítonas. Deixa eu passar para vocês aqui. Eu trabalhei até no último curso, só para a gente perceber aqui, porque sempre cai questões ou de música, poesia, ou um texto, que é uma poesia agora, nesse último concurso. Então, tem essa música aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho, vai ler? Vamos ver agora se melhorou. Construção de Chico Buarque, essa música é de 1971. A gente não vai fazer exercício aqui, mas só para vocês perceberem. Como é difícil ter uma palavra dessa. Amou daquela vez como se fosse a última, proparoxítona. Beijou sua mulher como se fosse a última, proparoxítona. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. A mão daquela vez, aqui ele começa a música de novo, tá? Ele só troca a última palavra. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o próprio. E atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu na construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo, num desenho lógico. Vocês percebam que não tem rima essa música, ela tem ritmo. E como é que ele impôs esse ritmo? Colocou proparoxítonas no final de cada verso. Analisando esse aqui, mais um detalhe importante, eu vi cair na prova de Três Lagoas agora. Deixa eu só... Aqui. Vou grifar aqui. Essa palavra sentou para descansar como se fosse sábado. Esse pra, ele não é o português correto, ele é o português falado. Então, o que eu tenho aqui? Uma licença poética, tá? E eles cobram isso aqui em prova. Você tem que saber que isso aqui não está certo. É apenas uma licença poética, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal. Isso aqui cai na prova, tá? Em que alternativa nós temos linguagem informal? A que mais cai é essa aqui, pra. Certinho? Por isso que eu fiz questão de comentar para vocês. Voltando aos nossos slides, continuando aqui as regrinhas de acentuação. Então, proparoxítonas, desejássemos, tétrico, úmido e números. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte e todas elas são acentuadas. Guardem isso. Hiatos. Então, nós temos as regras especiais. Então, nós temos 4 regras. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabos tônicos acentuados. Essas são as 4 regras. Nós temos 3 regras especiais. De tombo aberto, que a gente já viu, hiatos e de acento diferencial, é o que a gente verá agora, começando por hiato. Quando é que um hiato é acentuado? Quando é que um hiato é acentuado? Tá? Quando o I e o U forem tônicas, formarem um hiato com a vogal anterior. Então a sílaba anterior tem que ter uma vogal, não um ditongo, porque o ditongo, tá? É uma semivogal, uma vogal é uma semivogal. Então eu não posso ter hiato semivogal com vogal. Hiato são 2 vogais em sílabas diferentes. Tá? Esse I, o I tem que estar o quê? Sozinhas na sílaba, ou no máximo acompanhado de S. Tá certo? Eles não podem ser precedidas de vogal idêntica, tem que ser separado. O AI, tá? Por exemplo. E não estiverem seguidas de NH. Então, rainha é o hiato, mas não é acentuado, é seguido de NH. Então, exemplos de hiatos que são acentuados, e a gente vai explicar cada um para vocês. Saúde é um hiato, é o U sozinho na sílaba, antecedido por uma vogal, então leva acento. Balaústre é a mesma coisa. O U, ele pode vir acompanhado do máximo de S na mesma sílaba, antecedido de vogal, hiato. Saída, o I veio sozinho, antecedido de vogal, leva acento. Baú, o U veio sozinho, antecedido de vogal. País, o I veio acompanhado de S, antecedido de vogal. E assim por diante. Tá? Então, não acentuam-se hiatos quando, tá? Quando o I e o U não ficarem sozinhos. Exemplo, Raul. Sairdes, veio junto com outra letra que não o S. Contribuirmos. Atraiu. Tá? A letra I seguido do dígrafo de NH. Rainha, bainha, tainha, campainha. Então, não leva acento. Tá certo? As letras I e U
estiverem precedidas por vogal idêntica. Xiita, 2 is, tá? Friíssimo, tá? São acentuadas porque são o quê? É uma proparoxítona. Quando você chegar numa questão, é hiato e é proparoxítona, a proparoxítona precede, tá? É hiato, tá? E é uma paroxítona, tá? Segue a regra da paroxítona. Guardem isso. Vocês viram que essa aula a gente trouxe com mais informações, certo? Mais completa. A gente viu que a FATEC, principalmente, está cobrando alguns detalhezinhos que não cobrava antes. Tá? Acentuação das formas verbais. Os verbos ler, tá? Dar, crer e ver, tá? E seus derivados, tá? Eles não são mais acentuados quando foram 2 es. Deem, leem, creem, veem. Na ortografia antiga, e durante o acordo, poderia ter acento aqui. Então, quando tiver o e e, não temos mais acento. Tá? Isso é importante, não temos mais acento. Quando tiver eles deem, eles leem, eles creem, eles veem, eles releem, eles descreem, eles reveem. Tá certo? Sempre eles. Próxima, olha só. Acento de formas verbais. Aqui é um acento diferencial. Ele tem, ele vem. Tá? Ele tem no singular, sem acento. Eles têm no plural, com acento. Lembrando, o verbo ter só deve ser usado quando der ideia de posse. Ele vem, terceira pessoa do singular, sem acento. Eles vêm, terceira pessoa do plural, com acento. Certo? Ele vem do verbo vir. Tá? Então, os verbos dar, crer, ler e ver, e seus derivados, levam acento circunflexo na terceira pessoa do singular. No presente subjuntivo. Que ele dê, que ele lê, que ele crê, que ele vê. Certinho? Vamos lá? Preste atenção nesses aqui, que são importantíssimos também. Deter, conter, manter, obter, reter. Tá? Leva um acento agudo na terceira pessoa do singular. Ele obtém, ele intervém. E na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Ele obtém, eles intervêm. Isso aqui chama-se de acento diferencial, porque é a mesma pronúncia e a mesma escrita. Sim, essa aula fica lá. Geralmente, no outro dia, a gente já coloca lá na plataforma, tá? A aula gravada e os slides da aula também. Certo? Acento diferencial. Acento diferencial. Por e por. Por verbo, leva acento para diferenciar de por preposição. Pode e pode. Pode, pretérito perfeito, é passado, tem acento circunflexo. Pode é presente, sem acento. Acentos diferenciais. Guardem isso aqui. Tá, segundo o acordo ortográfico de 1990, o trema foi inteiramente suprimido das palavras. Tá? Então, tranquilo, linguiça, tá? Líquido, arguir, tá? Embora continue se pronunciando como se tivesse trema, tá certo? Ele não tem mais. Tem trema opcional? Não. Ou tem ou não tem. Certinho? Então, essas palavras aqui, derivadas de nome próprio, estrangeiros, tá certo? Iberiano, Ubner, Miller, Milleriano, onde tem esse trema em cima do U, vem do alemão, o trema permanece, tá certo? Em palavras da língua portuguesa, o trema é proibido. Então, nós não temos trema opcional. Guardem essa informação. Algumas questões, tá, que a gente vai fazer. Bora fazer essa aqui comigo. Assinar a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo existentes em cosméticos, é uma proparoxítona, laboratórios, paroxítona terminada em ditomo crescente, e países, hiato.
tá certo? Dessas alternativas, aqui é uma questão da prova de sargentos do Exército. Qual que se encaixa, que é proparoxítona, paroxítona e hiato? C. Rubrica. Tá? Rubrica não tem acento. Tá? Rubrica mais forte é a penúltima. As paroxítonas terminadas em A e O e ENS, elas não levam acento. Certinho? Então vamos lá. Catástrofe, proparoxítona. Metonímia, paroxítona terminada em tom crescente. Gratuito, é hiato? Não. Gratuito não é hiato. Então não é a letra D. Certinho? Eu vi muito D aí. Paráfrase, proparoxítona. Arrogância, paroxítona terminada em ditão crescente. Saúde, hiato. Então, letra B. Letra B. Tá certo? Paráfrase, arrogância e saúde. A FAPEC dificilmente ela tira o acento das questões, tá? Então, essa aqui ela tirou. A gente teria que saber como é que se escreve. Rubrica, misantropo, não levam acento. Gratuito, também não leva acento. Perfeito? Vamos para a próxima. Da SPSEX. Tá certo? Da SPSEX. Assinale a alternativa em que todas as extraídas do texto, as palavras, recebem acento grave com base na mesma regra de acentuação. Então, numa alternativa só, todas têm a mesma regra. Vamos lá. D, B, E, bastante parecido, né? Letra A. Aconselhável, paroxítona. Literária, paroxítona. Glória, paroxítona. Pedagógico, você conta depois duas sílabas, então é proparoxítona, já não é letra A. Já não é letra A. Certinho? Vamos lá. Máquina, proparoxítona, específico, proparoxítona. Longínquo, paroxítona terminada em tom crescente, já não é letra B. Perfeito? Lápis, paroxítona. Lençóis de tongo aberto. Incompetência, paroxítona. Mostrá-lo, oxítona, não é letra C. Ninguém, oxítona. Chá, oxítona. Café, oxítona. Aí, por que aí é acentuado? Escreve para mim, por favor. O aí, por que é acentuado? Hiato, não é regra das oxítonas. Por que por é acentuado? Acento diferencial. Muito bom. Então não é a mesma regra, pessoal. Nós temos que olhar uma, por mais que a última seja acentuada, ver o porquê que é acentuada. Porque aqui o aí é oxítona, mas o acento porque ela é um hiato. E o por só tem uma sílaba, ele não pode ser oxítona. Beleza? Vamos ver a letra E. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Exigência, paroxítona terminada de tom crescente. Incompetência, paroxítona terminada de tom crescente. Glória, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, letra E, é isso? Letra E é correta. Questão bacaninha essa, né? Questão bem bacana. Mais uma aqui, pessoal. Alternativa em que pelo menos duas palavras recebem acento gráfico segundo a mesma regra gramatical é? Thomas, você está falando dessa ou da anterior? É muito rápido para ter matado já. Pôneis. Por que pôneis é acentuado na letra D? Tá? Paroxítona, terminado em ditongo. Não, paroxítona. Alei, as. Alei, as. Essa aqui, com a prova de 2002, tá? Alei, as. Essa aqui é um ditongo aberto, está mal acentuada essa questão, ela não leva mais acento hoje. Tá errado, né? Mas mesmo assim não era o mesmo motivo, tá? Era um ditongo aberto. Não é essa aqui, árvores é proparoxítona. Voltando na outra que vocês marcaram, a letra E. Aí, por que aí leva acento hiato? Polícia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Conteúdo é um hiato. Opa! Ele tem que ter duas que têm o mesmo motivo. Letra E, né? O aí é hiato e
Conteúdo, que é hiato também. Vocês perceberam que essa palavrinha aí aparece toda hora para gente? Perceberam? Letra E, né? Vamos lá? Vamos fazer essa e vamos para o intervalinho? Vamos lá, gente. Alternativa, letra D, certeza? Olha. D, D, E. Daqui a pouquinho vocês vão engrenar e vai ficar... Olha só. Essa aqui é do QCO, quadro complementar de oficiais em um concurso para o Exército, ele é bem difícil, bem concorrido também. A sinal alternativa em que os vocábulos são acentuados seguindo a mesma regra, de acordo com a gramática normativa. Cajá, oxítona. Imãs, paroxítona. Avó, oxítona. Não são a mesma regra. Viúva, hiato. Útil, paroxítona. Juro, paroxítona. Então, já na letra B. Vênus, paroxítona. Você, oxítona. IDC, oxítona. Saúde é hiato. Viúva é hiato. Grajaú, hiato. Letra D, né? Cátedra, proparoxítona. Cálido, proparoxítona. Fórceps, embora tenha um montão de letra depois do acento, é uma paroxítona terminada em PS. Tá certo? Eu não poderia separar, só deixar só o PS sozinho, eu não posso ter, tá? Só consoante na sílaba. Então, letra D. Beleza? Letra D. Beleza? Então tá bom. Saiu a notícia hoje, tá? O governo anunciou que o edital do concurso para 722 vagas para concurso de professores será publicado dentro de 3 semanas. Tá certo? As vagas serão posicionadas de 6º ao 9º ano, de 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, o edital deve sair daqui a 3 semanas. Vamos lá? A sinal alternativa em que todas as palavras devam ser acentuadas pelo mesmo motivo de Itaú. Itaú é o quê? Hiato. Acarajé, oxítona. Fênix, paroxítona. Então, vamos lá. Saúde é hiato? Dendê é oxítona, sim. Voou. Voou não leva acento. Voou não leva acento. Olha só, devam ser acentuados. Já vi. Questão que a sílaba é mais forte, que deve ser voou não leva acento. Tatu leva acento? Não. Já elimina. Nômade é proparoxítona. Viúva é hiato igual a Itaú. Café é oxítona igual a acarajé. Alguém é oxítona. Fênix é paroxítona. Saúva é hiato que nem Itaú. Mocotó é oxítona que nem acarajé. Táxi é paroxítona que nem Fênix. Então, letra E, saúva, mocotó e táxi. Saúva, mocotó e táxi. Questão do QCO, tá? QCO é um concurso mais concorrido. Mas aqui, ó, a gente eliminaria algumas alternativas que são absurdas. Olha só. Na letra A tem voou, não leva acento. Na letra B tem tatu, que não leva acento. Certinho? Alguém, na letra D, o acento é na última sílaba. Fênix é na penúltima. Beleza, Gabriel? Pessoal, 7 horas, 10 minutinhos de intervalo, a gente já volta. Tá? A nossa chamada é 7h30. Tá certo? Nossa chamada é 7h30. Sim, Yasmin. A gente está fazendo recurso. Tem um colega meu que está me ajudando também, que ele tinha uma turma. Tá? A gente chamando o recurso para você só postar. Tá? Com a bibliografia e tudo. Não tem como... Ela não está certa as questões. Uma, o porquê. Tá? Eles copiaram o texto faltando o acento. Vou mandar o texto original, como que tinha que ser. Tá? Eu acho que foi erro de digitação. Esqueceu do acento. Tá? No texto, não na questão, tá bom? E a outra não tem como. Tá? Ele funciona meio-dia. Meio-dia é a disjunta adverbial de lugar.
Você pode ver que ele pode vir no meio, no começo, no meio e no fim da frase. Eu sempre falo isso aqui. Só que ele só pediu meio. Tá certo? Então, o meio não equivale a muito. Então, ele é numeral, é metade. Então, por isso que está errado. A gente vai recorrer para você. Tá bom? Bom, já tinha comentado com vocês, e agora a gente vai a alguns casos especiais. Proparoxítonas aparentes ou proparoxítonas eventuais. Tá? Algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser classificadas como proparoxítonas eventuais ou aparentes. Exemplo, história. Você pode separar a história com I junto do A, que daí é ditongo crescente, ou I separado do A, que forma o hiato. Daí contando de trás para diante, 1, 2, 3 é uma proparoxítona. Mas por que isso acontece? Pela pronúncia em algumas regiões do Brasil, principalmente norte e nordeste, história. Na pronúncia, eles separam o I do A. Então, isso aqui é uma falsa proparoxítona? Não, é uma proparoxítona aparente ou eventual. Tá? Alguns autores aceitam. No SESC cai muito isso aqui. Na FAPEC eu vi cair. Tá? A palavra gerúndio, eles separaram o I do O e perguntaram se estava certa a separação silábica. E estava. Muita gente quis anular. Tomem cuidado, tá? Quando a gente for recorrer de questão, tá? Tipo essa aí, do a mão, lavar a mão, tá? Lavar a máquina, certo? São alguns autores que aceitam, e agora a gente já sabe que a FAPEC aceita. Então a gente vai onde ela pede, tá certo? Vamos entrar na mente do avaliador da FAPEC. Tá? Todas as proparoxítonas levam acento. Lâmpada, êxodo, abóbada, rápido e córrego. E as aparentes foi o que o tio viu com vocês aqui agora. Tá? A mesma coisa aqui. Tá, ó. Ditongo crescente apenas. Tá certo? Só os ditongos crescentes. Tá? Exemplo aqui, ó. Série. Ela não é uma falsa proparoxítona, nem uma proparoxítona aparente. Imóveis, amáveis, também não. Só quando é paroxítona terminada em ditongo crescente. Certinho? Ideia, epopeia, apoio, jiboia e assembleia, que são ditongos abertos, não levam mais acento de acordo com a nova ortografia. Não levam mais acento. Então, guarde essa informação. Só leva acento se for na última sílaba. Então, levam acento o I e o U. Eu fiz algumas questões, agora estou revisando. Quando forem tônicos, precedidos de vogal, tá? Formarem sílabas sozinhos ou com S, nunca seguido de NH. Exemplo, juízes, o I veio sozinho, precedido de vogal, leva acento. Miúdo, o U veio sozinho, precedido de vogal, leva acento. Faísca, o I veio junto com S. Ele só pode vir sozinho ou junto com S. Precedido de vogal, leva acento. Balaústre, veio seguido de S, veio junto com S, U, precedido de vogal, é hiato. Agora aqui, juiz. O I não veio sozinho, veio junto com Z. Detalhe, as palavras terminadas em Z não são acentuadas em língua portuguesa. Raul não veio sozinho. Sair não veio sozinho. Rainha veio acompanhado de NH. E NH não leva acento. Feito? Já falamos aqui, só estou revisando. O O e E não são mais acentuados. O, Jô, perdoa, abençoa. Leem, deem, creem e veem. Certinho? A gente já tinha visto isso aqui. Estamos apenas reforçando. Acento diferenciais. Então, nós tínhamos uma lista que davam 3 slides desse aqui. Na ortografia anterior. Na nova ortografia, são só esses 3. O pode, para separar do pode, o pode passado, o pode presente. O por verbo
para diferenciar do por preposição. O vem, ele vem sem acento, ele vem, eles vêm com acento. Ele tem sem acento, eles têm com acento, certinho? Esse aqui são os acentos diferenciais que vocês devem guardar. Não tem mais nenhum. Tá? Então, ele tem, eles têm. Ele contém acento agudo na terceira pessoa do singular, acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Ele detém acento agudo no singular, acento circunflexo no plural. Ele mantém acento agudo, circunflexo, obtém agudo, circunflexo, retém agudo e circunflexo. Guarde essas informações aqui. Isso de acordo com a nova ortografia. Agora aqui, que são questões de certo e errado. Questões de certo e errado. Certinho? Então, nós vamos fazer 23 questões de certo e errado, e a nossa meta, nosso objetivo, a nossa missão hoje é matar as últimas 4 questões, que são questões da FAPEC. Vamos lá? Faça o número 1. Certo ou errado? Fenômeno leva acento porque é uma palavra polissilábica? Não. Ela leva acento porque é proparoxítona. Então, esse item é verdadeiro, não, é errado, né? Ele é errado. Vou mudar aqui. Tá? Ela é polissilábica, monossilábica é uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas, mais de 3 sílabas, polissílaba. Tá certo? Mas a informação da última é errada. Tá? Errada. Vamos lá. Slide 37. Vamos lá. Início, paroxítona terminada em ditongo crescente. Bogotá, paroxítona. Vésperas, proparoxítona. Se acentuam pela mesma regra gramatical? Não, né? Não. Próximo. Está faltando um pedaço nessa questão aqui, eu vou passar para a próxima, tá? É corrupção, lá e baldeação, né? Vamos para uma completinha. Essa aqui é boa, tá? Essa aqui é boa. Muito bom, Karina, Cláudia, Tatiana. Você, protegê-los e contém. Seguem a mesma regra de acentuação das oxítonas. Perfeito. Quais são as oxítonas acentuadas, professor? As terminadas em A e O, em e eis. Então, as que aparecem aqui, todas têm o mesmo motivo de acentuação. Perfeito? Certo. Alguém me atropelou aí. Deixa eu apresentar de novo. Eu percebi que a gente não dá muita bola e caiu muito, mas muito mesmo, na prova da Polícia Civil, que foram 4 provas diferentes, questão de ato, de tongo, separação silábica, tá? Eles cobraram umas regrinhas meio complicadinhas, assim, que a gente não usa comumente. É uma das aulas que a gente terá mais para frente. Até vou confirmar se é comigo ou se é com a Andréia. Amanhã a aula com a professora Andréia, certo? Então, segunda e quinta com ela, terça e quarta comigo. Vocábulo século, proparoxítona. Inédito, proparoxítona. Acentuam-se graficamente pelo mesmo motivo que câmera. Perfeito. São o que, pessoal? Proparoxítonas, né, Simone? Proparoxítonas. Agora aqui está bonitinho, vamos ver? Contrário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Vários. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Evidências. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Princípios. Ciências contínuos. Todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. São algumas das palavras paroxítonas que levam acento gráfico a terminar em ditongo crescente. Perfeito. Todas essas aqui podem ser classificadas como proparoxítona aparente. Shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se planta não nasce, se nasce não dá. Até pinga da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava ali? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde onde está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Então, isso aqui é um poeminha, né? Você pode ver
da linguagem coloquial, tá? Linguagem informal, tá? No segundo verso, tá e pra, tá? Não esqueçam disso. Isso vai ser cobrado. Cadê? Acho que foi cadê que cobraram aqui no quinto verso. Cadê a flor que estava ali? Tá? O cadê é linguagem informal. Perfeito? Façam as questõezinhas, por favor. Vocês vão perceber que são muitos assuntos e poucas questões. Tem prova que vai ter 10 questões de língua portuguesa, prova que vai ter 15, prova que vai ter 20. Certinho? E eles, dependendo da questão, eles colocam mais de um assunto. Tem uma que é acentuação e formação de palavras, acentuação, crase e verbos. A mesma questão. Certinho? Tudo verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Mas errado, certo, certo. Então vamos lá. A palavra até, no quarto verso, recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de dar. Olha só. Até. Tem duas sílabas. Então ela é oxítona. Dá, tem uma sílaba só, ela é monossílaba. Então não é o mesmo motivo. O primeiro item é errado, o primeiro item é falso. No quinto verso, a palavra cadê pertence ao registro coloquial. Perfeito! Linguagem informal, registro coloquial, linguagem coloquial. Então é verdadeiro esse item aqui. No terceiro verso, as partículas se pertence à classe das conjunções. Ó, então ele colocou acentuação, tá? Uma questão de texto na segunda e uma questão de sintaxe na terceira. Tá certo? No caso aqui, morfologia, ele só pediu a classe de palavra, né? Classes de palavras, isso cai. Então vamos lá no terceiro verso. Se a planta não nasce, se a planta não tá, isso aqui é o que, pessoal? Uma condição, né? Uma conjunção. Está condicionando, tá certo? Isso aqui não é um pronome. O pronome vai ser quando ele vier junto do verbo, tá? Então, não é próclise aqui, beleza? Então, falso, verdadeiro e verdadeiro. Próxima. E essa aqui eu vou dar só um minutinho, só um minuto. Eu quero usar mais tempo nas da FAPEC, tá? Levando em conta a norma culta da língua portuguesa. Toda a questão começa assim, tá? Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas graficamente devido à mesma regra de acentuação gráfica. Vamos na primeira. Já. Monossílabo. A. Monossílabo. Gerúndio. Paroxítona. Então já não é letra A. B. Mesma coisa. Tem proparoxítona, tem paroxítona e monossílaba. Letra C. Gerúndio, advérbio e história. Todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Letra C. Não vamos perder nem tempo com essa, né? Nem podemos perder tempo com essa questãozinha aqui. Questão sem vergonha, como falou a outra. Vamos lá? Bonitinha essa aqui? Vamos lá, gente. A palavra mantém. Eles mantêm. Esse acento é para diferenciar de ele mantém. O acento diferencial? Sim. Acento diferencial. Olha essa questão aqui. Pessoal, a gente vai colocar o grupo do WhatsApp, para quem não entrou ainda, tá certo? Daqui a 5 minutinhos a gente bota a chamada, tá? Beleza? Vamos colocar o grupo do WhatsApp. Daqui a 5 minutinhos a gente coloca a chamada para vocês. Tá? Para quem não entrou ainda, o grupo é obrigatório? Não, mas a gente coloca, sempre coloca o conteúdo antes, coloca algumas dicas. É importante que você participe. Segundo a nova ortografia, o uso do termo em frequentar é facultativo. Foi o que eu falei na aula. Não tem termo facultativo. Ou ele tem ou ele não tem. Em palavras da língua portuguesa, não temos mais termo. Mas se aparecer um Miller da vida, que é um nome alemão, nome próprio alemão, ou uma palavra que deriva desse nome alemão, aí ela pode ser, ela é obrigatória, não é facultativa. Essa aqui é rapidinha, até para a gente chegar nas questões que eu quero gastar mais tempo com vocês.
Chamada, você clica no link, vai entrar numa página, você vai escrever o nome e o e-mail e enviar para a gente. Você, de tongo aberto? Não, de tongo aberto é céu, beleléu, tá certo? Mói. Você é oxítona terminado em E. Beleza? Então, esse vocábulo aqui é errado, tá certo? Porque é oxítona terminado em E. Família recebe acento pelo mesmo motivo de história e farmácia? Certo, né? São paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Nem vou perder tempo com essa aqui. Perfeito? Próxima. Saúde. Recebe acento pelo mesmo motivo de raiz e faísca? Verdadeiro, né? Mas o porquê que elas são acentuadas? O motivo da acentuação são paroxítonas? O motivo da acentuação dela? Alguém escreve para a gente aí? Bate-papo? Hiato. O hiato, o I ou o U tem que vir sozinho na sílaba. Antecedido por uma vogal, tá? Nunca acompanhado de NH. Todas são hiatos, esse aqui é. Verdadeiro, são hiatos. Muito bom. Todo mundo acertou. Agora aqui, essa eu vou dar um tempinho para que vocês a façam. Todo mundo acertou? Ó, isso aqui tem caído, tá? Tá na prova da Polícia Civil. Tá na prova da Polícia Civil essa questão, uma questão parecida com essa. A única palavra que, ao perder o acento, não gera outra palavra. Prática, tira o acento, fica pratica, verbo. Pedirá, tira o acento, fica pedira, verbo. Até, tira o acento, fica ate, o verbo atar, verbo. Ninguém tirou acento, não serve para mais nada, né? Ninguém sem acento, não serve para mais nada. Letra A, B. Perfeito? Letra B. Essa aqui, questão da FAPEC. Questão da FAPEC, essa questão aqui. É de uma, acho que da prova de 2020. Tá certo? Então, eles colocam mais elaborado uma questão da FAPEC. A gente tem que ir no detalhe. Mas com uma palavrinha, a gente já elimina toda a questão. Certinho? Vamos lá? Professor, está ilegível. Não estou conseguindo visualizar. É no celular, essa questão fica mais difícil no celular. Então, vamos fazer junto aqui, essa aqui, as outras estão melhores, tá? Essa é a próxima. Elas ficaram assim, não tem nem como aumentar. Na palavra saía. Por que saía é um hiato? É um acentuado, é um hiato. Tá? O I recebe acento gráfico por forma um hiato, um vogal anterior. Constitui sílaba e não está precedido de ditongo. Além disso, não é seguido de NH. Perfeito, é letra A. Tá? Letra A. Vamos ver a outra. Então, a letra A já é a resposta. Beleza? Vamos ver as outras por que estão erradas. Eu vou ler para vocês. O I da palavra saía está indevidamente acentuado. Nem perco mais tempo, não é essa. A palavra herói está indevidamente acentuada. Tá? Não se acentua graficamente de tongos abertos. Ei e oi. Só não se acentua nas palavras paroxítonas. Aqui, como é oxítona, o acento está correto. As palavras por e pode também poderia ser grafado sem acento, pois as regras de ortografia em vigor consideram facultativos os acentos diferenciais. Não. O acento é obrigatório nessas palavras aqui. As palavras por e pode não deveriam estar acentuadas, pois as regras de ortografia em vigor não prevêem o uso de acentos diferenciais. Tá certo? Então você tem que ver que toda ela tem um errinho, tá? Porque por e pode levam acento. Então, como está do mesmo jeito, eu vou fazer junto com vocês essa aqui. A alternativa que não há erro de acentuação. Tá certo? Não há erro. Pincéis de tongo aberto tem que ter acento a primeira. Enxague, que saia toda a tinta. O pincel já está errado, ele elimina. Esta casa foi desocupada. Então, aqui está. Teria que ser esta. Então, já nem preciso ver o resto da questão. Para que seu bolo fique mais bonito, use forma.
Não tem mais acento aqui. Esse acento caiu em 1971. Certo? C. Vou pôr as caixas nesse armário. Pôr é verbo, teria que ter acento. Vou pôr as caixas nesse armário. Como elas contêm itens frágeis, é melhor fique na parte inferior. Beleza? Inferior. Então, letra E. Tá certo? Fiz junto. Deixa eu só ver aqui. Fiz junto com vocês, que alguns não conseguem ver no celular. Beleza? Letra E. Agora aqui. Isso aqui já veio até a resposta junto, né? Mas vejam essa questão. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência do acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Certo. Ideias. Ideia, mocreia, assembleia, apoio, epopeia, jiboia, não levam mais acento. Tá? Só nas paroxítonas. Nas oxítonas e nos monossílabos, na última sílaba, chapéu, céu, dói, mói, beleléu, creu, levam acento. Certinho? Próxima. Uma da SESP, agora é Sebrasp, né? Faz os concursos de polícias e alguns tribunais. Certo? Vamos lá, pessoal. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos nas palavras bioestática, proparoxítona, específicos, proparoxítona, têm a mesma justificativa gramatical. Perfeito, são proparoxítonas. Tá? Esse item está correto. Não precisa nem perder muito tempo com ele. Né? Próxima. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra de útil e amável. Paroxítonas terminadas em L. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do vocábulo 3. Está e 3 é a mesma regra? Errado. Está, paroxítona. 3 só tem uma sílaba. Então é monossílabo. Guardem isso. Sempre aparece. É uma pegadinha que deixa a gente... FAPEC 2021, agora sim, tá? Essa prova é do concurso de professor do Estado. Tá? Professor do Estado. Beleza? Aula de ontem, tá? A gente acho que já está gravado no site, né, Vanusa? Tá? Questão da FAPEC 2021. Vamos fazer 3 questões da FAPEC agora. São as 3 últimas da aula. E a nossa meta hoje é matar essas questões. Isso aqui é do concurso professor de língua portuguesa. Tá? Não é um concurso para qualquer cargo. De língua portuguesa. Fico contente que todo mundo acertou. Tá? Nosso objetivo no final da aula é matar essas questõezinhas aqui. No trecho em estudo, as palavras crepúsculos, proparoxítona, imperceptível, paroxítona terminada em L, respectivamente, ou seja, uma depois da outra, nessa sequência, receberam acento por serem proparoxítona e paroxítona. Beleza? Alguma dúvida nessa questão aqui? A gente não pode sair com dúvida nessa questão aqui. Tranquilo aqui? Questão bacana, simples, sem dificuldade, não tem nem regras especiais. Paroxítona e proparoxítona. Letra C. FAPEC 2021, Polícia Civil. Tá? Polícia Civil. Esta questão incide sobre o segundo parágrafo do texto e avalia conhecimento sobre acentuação gráfica, fonemas em pontos vocálicos e dígrafos. Olha só. Tudo na mesma questão. Há mais de um assunto. Sendo assim, assinar a alternativa correta. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês, pelo menos 2 minutos e meio, que é o tempo que a gente tem que usar para fazer uma questão. Neuci, ter de estudar ou ter que estudar? Quando eu te falo tenho que estudar, eu ainda tenho a opção de estudar ou não. Agora, se eu falo tenho de estudar, aí é obrigação.
Tá certo? Então, nós temos de estudar. Tá? Os concursos estão saindo, os editais estão aí, já saiu da UFMS, já saiu da Câmara de Vereadores, tá? O anúncio hoje vai sair dos professores do Estado, tem promessa para o município, mas a gente não sabe. Esse ano vão estourar vários concursos agora, tá? Porque eles têm que acontecer até o meio do ano. Certinho? Pode acontecer concurso depois de julho? Pode. O que não pode acontecer? A homologação do concurso após julho. Então, em 2010, quando eu resolvi fazer concurso, tá, que eu ia trocar de emprego, ia sair do concurso que eu tinha no Exército, o último dia que podia homologar é o seguinte: você faz a prova, sai o gabarito definitivo, tá certo? Depois sai o resultado final com a classificação, depois sai a homologação. Começa a contar a validade do concurso da homologação. No dia 30 de junho, que era o último dia que podia publicar, no Diário Oficial da União tinha resultado de 3 concursos que eu tinha feito, homologação de 3 concursos que eu tinha feito. No mesmo Diário Oficial, de 30 de junho de 2010. Letra D, todo mundo? Olha só, vamos na letra D? Eu vou analisar questão por questão, mas vamos na letra D, que é onde muita gente marcou. Enquanto e quântico, a sequência QU representa um dígrafo, só é dígrafo quando eu não escuto. Quando for guerra, quero, queijo, aí é dígrafo. 2 letras com som de uma. Aqui, enquanto U e o A, eu ouço as duas, então é um ditongo. Deve escrever no caderno, tem que ter um caderno. Certinho? Eu comprei, quando eu fui estudar concurso, eu comprei um livro, aquele caderno, capa preta, dura, de 200 páginas. E na primeira folha eu coloquei um índice, de 1 a 5, ortografia, de 6 a 10 fonemas. Mas você vai usar todas as páginas? Não. Mas toda vez que você estuda, você revisa, você sempre tem uma informação nova. Eu tenho esse caderno de 98, até hoje eu tenho esse caderno. Certinho? E, geralmente, as últimas 30, né, 25, 30 páginas, eu deixo para ortografia. Toda hora aparece uma palavrinha nova com significado, uma questão, acentuação que mudou. Certinho? Tem que ter o caderno, sim. Então, a letra D, a gente já viu que não é. Enquanto o U e o A, o U é semivogal e o A é vogal de tombo crescente. Professor, e o A e o N? Tá? Aí sim é dígrafo. Tá? Mas ele falou do que e o U e o que, o U das duas, né? Quântico enquanto, quando eu escuto, tá? Não é dígrafo. Vamos lá. Falaram a letra B. Vamos ver a letra B, pessoal. A palavra reúnem deveria receber acento gráfico. Reúne. Perfeito. Até aí está tudo certo. Porque o U não forma ditongo com o anterior. Tá? Ó, não forma ditongo com o anterior. E não forma a sílaba com a seguinte. Olha só. Ele leva acento porque ele é um hiato? Sim. Ele leva acento porque ele é um hiato. Tá? Então, por enquanto, é a B. É a regrinha do hiato. Vamos ver outra que vocês falaram aí, letra A. As palavras em comportamento e pensam. O M representa as sílabas destacadas das vogais que antecedem formatos de tongos nasais. Pensam. O M tem som de U. Aí é um ditongo. Comportamento, o M tem som de nasalidade, aí é um dígrafo. Tá certo? Então tem um dígrafo e um ditongo nasal. Então essa está errada. Essa é difícil, tá? Letra C. Em agentes singulares e investigam, o grafema G representa o mesmo fonema. Agente, o G tem som, J. Singular, tem outro som. Investigam, tem outro som. Então, não é o mesmo fonema. Então, letra C também não é
Letra E. Em reúnem, a última sílaba contém um dígrafo nasal. Reúnem. O M aqui tem som de W, é um ditongo. A gente vai estudar esse assunto. Que questão bonita, tá certo? Aprendendo a fazer questões da FAPEC. Então você chegou completamente perdido nessa questão, você não sabe o assunto. Tá? Isso, quando eu fiz o meu concurso, eu usei essa técnica de chute. Tá? Quando eu não sei nada sobre o assunto, eu olho aquela que é a mais extensa, a alternativa mais extensa, e ela não tem nenhum absurdo, tá? Eu marco ela. Então me sobrou a A e a B, as duas mais extensas com 4 linhas. Tá? A A tem um absurdo, que fala que comportamento com o AM ali, eu já sei que ele é um dígrafo. Então eu elimino a A, só me sobrou a B para chutar. Beleza? É o chute técnico que a gente chama. Beleza? Reúnas. São acentuadas, segundo as normas, porque existe um hiato entre o E e o U. Beleza, pessoal? B. Vamos fazer a última aqui? Vai dar tempo, né? Vai, se não der, a gente passa um pouquinho. Qualquer coisa eu te mando um bilhete, vocês ficarem mais um pouquinho aqui, para ninguém reclamar com vocês, tá bom? 8. Prova da Polícia Civil. Ó, acentuação, ortografia, classe de palavras e formação de palavras. C. Vamos ver a letra C? Em lugar do verbo botar no segundo parágrafo, podemos usar como sinônimo o verbo atribuir. Aqui acho que teria que colocar o texto. Eu não coloquei o texto, né? Não coloquei o texto. Tá? Mas não é essa aqui, tá? Letra E. As palavras ingrata, acatamento e testemunho comportam-se no texto como adjetivo, substantivo e substantivo. Ingrata é adjetivo. Não é uma qualidade, o adjetivo é uma característica. Aqui faltou até o texto, né, mas dá para matar certinho. Acatamento e testemunho são substantivos, a letra E mesmo, tá? Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra A. A palavra céu, de tom aberto, arco-íris, tá? Acentuou porque é uma paroxítona. Não deveria estar acentuadas. Não, certíssimo. Tá? Aqui é a acentuação. Tá? Nas duas ocorrências do segundo parágrafo, a palavra ano novo deveria ter sido grafada sem hífen. Aí eu vou ter que colocar esse texto para vocês, tá? Para vocês analisarem para saber por quê. Tá? Porque aqui uma tem que ser... a gente não deu o hífen ainda. A professora deve dar amanhã para vocês. Tá? Mas eu vou mandar o texto junto com essa aula aqui. Tá bom? E a 3, vigile bruscamente. Esse é um exemplo de derivação regressiva e derivação sufixal. Vigília vem de vigiar, tá certo? Derivação regressiva é quando o verbo perde o R e vira um substantivo. Bruscamente, brusco, aí sim é sufixal. Mas só uma está certa, a outra está errada. Eu vou colocar o texto, tá? Para vocês. Tá? Vocês viram que numa questão só que precisava do texto, eu tenho que ter colocado, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vocês viram que as questões da FAPEC, eles têm elaborado mais as questões. Boa noite, pessoal. Tá? Eu estava falando aqui, caiu, que as questões estão mais elaboradas. Tá? Estão mais elaboradas, então a gente tem que fazer essas questões aqui. Uma boa noite para vocês. Amanhã volta bem com vocês a professora Andréia, começando o conteúdo dela. Eu volto na terça, minha aula terça e quarta. Obrigado, Ana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.